Boa noite. O som tá saindo legal? Dá pra ouvir bem? Rose? Vocês conseguem me ouvir bem? Espera mais um minutinho o pessoal entrar. Então já deu o nosso horário. Então eu sou o Rafael, sou trabalhador da Casa Espírita, a Sociedade Espírita Lar de Jesus, de Joaçaba. Hoje estou aqui em Jaraguá do Sul, sou trabalhador do Centro Espírita Boa Nova. E é muito bom poder, mesmo com a distância, contribuir de alguma maneira, né, nesses momentos onde a presença física não se faz possível. Então, que os bons espíritos eles possam estar conosco, com a gente nesse momento, né, nos auxiliando no entendimento, né, nos inspirando bons pensamentos, tranquilidade. Né, e vamos iniciar então com uma prece. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, agradecemos por esse momento onde estamos reunidos em um só pensamento, no estudo dos teus ensinamentos, esses ensinamentos que nos deixaste há mais de 2000 anos. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, encarnados, passando pelas provas da vida, crescendo espiritualmente. E pedimos, nesses momentos de provação coletiva, que possamos sentir sempre ao nosso lado os bons espíritos, espíritos amigos nos intuindo, nos tranquilizando, nos ajudando a crescer moralmente. Por todos aqueles que passam por dificuldades de saúde, dificuldades morais, causadas ou não pela atual situação que passamos. Por todo, Senhor, pedimos Tua bênção, que possamos sempre estar andando no caminho correto. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Bom, boa noite novamente. Então, na fala de hoje, nós vamos nos basear num estudo que foi feito pela União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Lá eles fizeram uma publicação de um artigo que foi publicado na Revista Espírita de novembro de 1865 por Allan Kardec. E Kardec, então, ele escreveu esse artigo denominado O Espiritismo e o Cólera. Porque na época, em 1865, muitos dos adversários, vamos dizer assim, do espiritismo,
vinham comparando o espiritismo como uma praga, né? Como algo que faria muito mal para a sociedade e que estava tomando conta da humanidade. Então, né, esse artigo ele foi mais de 160 anos, né? E Kardec vai falar nele a respeito da fé espírita, né? Vai falar também a respeito sobre o medo da morte, né? O pavor da morte, os efeitos e as consequências disso no nosso espírito. Então, o título do artigo é O Espiritismo e o Cólera. E a cólera é uma doença, né, bacteriana intestinal, que ela é normalmente causada pela ingestão de alimentos, de água contaminada, né, e que faz com que o intestino não consiga mais absorver os nutrientes, né, e a pessoa acaba, se não tratado, né, morrendo desidratada. E naquela época, né, no século XIX, de 1800 a 1900, 1900 e pouquinho, milhões de pessoas desencarnaram em função da cólera. Então, nesse artigo, Kardec inicia citando a carta que ele recebeu de um companheiro e um leitor da Revista Espírita que vivia em Constantinopla, né, onde nessa cidade mais de 70 mil pessoas acabaram desencarnando em função da cólera, num período de tempo relativamente curto. E nessa carta, o leitor, esse companheiro espírita, né, de Kardec, ele sugere que a crença espírita, né, que os espíritas de lá eles tenham sido preservados da morte, já que nenhum deles morreu, em função da sua crença, né, crença religiosa, crença no espiritismo. Porém, né, de imediato, no início do texto já, Kardec refuta essa hipótese, né, discorda dessa tese, afirmando que a fé espírita não é capaz de salvar, né, ou não seja um antídoto, né, melhor dizendo, contra a cólera, né? Mas ele faz uma abordagem muito interessante, né, a respeito do que o conhecimento espírita gera, né? Que o conhecimento espírita, então, ele propicia uma força moral. E essa força moral, sim, capaz de nos preservar de muitas doenças, né? Como nós sabemos, existem hoje muitos estudos que correlacionam saúde com fé, que correlacionam a saúde com a crença em algo a mais do que apenas a matéria, né? Então, Kardec já coloca inicialmente que o espiritismo ele não é um antídoto contra aquela doença, mas sim ele propicia essa força moral, né? Que de alguma maneira, né, claro, repercute no nosso sistema imunológico, né, que aumentando, né, a nossa saúde, vamos dizer assim. E essa força, né, essa força moral que advém dos conhecimentos, né, das leis divinas, né, que o espiritismo nos traz de maneira muito clara, muito detalhada, né? Então, essa força moral, essa fortaleza moral, ela não é algo que simplesmente se adquire em contato, né? Pegou, leu, não, adquiriu essa força moral, não. Ela é desenvolvida, né? É algo que é desenvolvida. A fé, né, que é essa fortaleza moral, fé espírita, é algo que tem que ser desenvolvido, né, com estudo, com aplicação, com prática no bem, né, trabalho no bem. E ela se dá então pela compreensão, né? Algumas do que faz nós desenvolvermos isso é a compreensão, de maneira muito clara das leis divinas. Então, a base, né, dessa, dessa, dessa fé é a imortalidade da alma, né, que o Espiritismo coloca de maneira muito clara, vem provar que é a doutrina dos espíritos, né? Foram os espíritos que trouxeram essa doutrina. Então, os próprios homens desencarnados, mulheres, né? Homens e mulheres, a humanidade desencarnada veio trazer a mensagem, né? Provando assim a imortalidade da alma, explicando também as leis da reencarnação,
a lei de causa e efeito e tantas outras que fazem com que nós desenvolvamos, faz com que nós desenvolvamos a nossa fé, né? Criamos essa fortaleza. Então também Kardec vem né, em sequência falando a respeito do medo da morte, né? Mas aquele medo patológico, aquele medo desesperador, né? Que existia naquele momento e que nós podemos trazer também para os dias de hoje, que muitos vivem, né, essa dificuldade. Né? Que o medo por si só ele já traz um estado de desequilíbrio muito grande, né? Um desequilíbrio emocional, espiritual, e que também tem consequências, né? Repercute na vida orgânica, né? Na nossa saúde, reduzindo a nossa imunidade, né? Fazendo com que se fique mais suscetível. Porque quando se tem medo, o pavor, né? O pavor, o desespero, né? No enfrentamento de uma realidade da vida, que é a morte, as pessoas ficam num estado de estresse intenso, né? Tá sempre alerta, tá sempre ansioso, tá sempre esperando algo, né, muito ruim, né? E isso faz com que gere diversas consequências negativas, né? Para o espírito, para o corpo. Né? E Kardec coloca que para o espírita, né, não deve haver esse temor da morte, esse pavor da morte. Né? Porque não é uma questão simplesmente de acreditar, né? É uma questão de saber. O espírita sabe que a morte não existe. Né? Que sim, o corpo tem o seu período reencarnado, tem o seu período na Terra, mas a morte do espírito não existe. Tudo tem uma continuação. Né? Nós somos seres imortais. Né? E por isso que Kardec ele afirma, né? Para o espírita não se deve haver esse temor, esse pavor da morte. Mas é claro que não é algo simples. Né? Não é simples nós, muitas vezes, olharmos para as situações que ocorrem ao nosso redor, né? E não temer a morte. Entretanto, é nesses momentos, né? São nos momentos de dificuldade que nós atestamos a nossa fé. Se nós temos ou não, quanto nós desenvolvemos a nossa fé. Né? Porque nos momentos fáceis, nos momentos onde tudo está bem, tudo está tranquilo, né? A fé ela é pouco requisitada. Né? A fé ela não é requisitada a todo momento quando nós comparamos um momento como o que nós estamos vivendo, onde a nossa fé é requisitada todos os dias, todo momento. Né? Temos que estar fortes, preparados para encarar as situações. Então a gente lembra da fala de Emmanuel no livro Vinha de Luz, na mensagem Que Fazeis Especial, que ele coloca a respeito desse conhecimento que nós temos do Espiritismo e que o Espiritismo proporciona a quem se permite, né, entrar em contato, estudar, né, verificar toda a ciência, a religião e filosofia que está contida ali. Então lá ele pergunta o que fazer de especial com esse conhecimento, né? O que nós fazemos especial com ele, né? No conhecimento da imortalidade da alma, né? Das leis, né, divinas, a lei da reencarnação. Sabemos que tudo tem um porquê, tudo nos é explicado de maneira detalhada, né? E o que nós temos feito de especial com esses conhecimentos, com esses ensinos que Jesus já nos trouxe, né, há tanto tempo. Então é uma reflexão importante que ele faz para esses momentos de dificuldade. Né? A nossa fé ela sempre vai ser testada nos momentos de dificuldade. E nesses momentos é que nós devemos perguntar esse conhecimento do Espiritismo, né? Como nós podemos utilizar ele para desenvolver a nossa fé, para sermos mais fortes para os momentos de dificuldade. Então, Kardec também continua no artigo falando que o pavor, esse medo da morte, aconteceu naquele período, naquele momento, por pela questão também da quantidade de pessoas que desencarnavam ao mesmo tempo. Então, que
a morte, ela é da natureza, ela é natural, né? Ela acontece na vida de todos nós. A grande questão é, em momentos de dificuldades, de provações coletivas, como vivido à época, em 1800, no século XIX, né, e o que nós vivemos agora, é que acontece um desencarne coletivo, né? Então, são várias pessoas num período de tempo, né, muito pequeno. E como Kardec coloca, que isso aumenta a sensação, né? A sensação de destruição, né? Então parece que as coisas estão descontroladas, parece que as coisas estão fora de controle, ninguém está no controle da situação, né? Mas, na verdade, o que acontece é que todos nós vamos passar em algum momento por essa dificuldade, por essa questão da morte, né? E ela não pode ser algo que nós temamos com pavor, né? Não podemos temer a morte de uma maneira irracional. Nós temos que pensar a respeito disso, né? Se nós temos o conhecimento espírita, né, e o diferencial dele, né, entre outras crenças que também acreditam na imortalidade da alma, na reencarnação, é que ele traz esse caráter consolador de que tudo continua após a vida material, né, que nada acaba aqui, que nós já vivenciamos muitas experiências, né, reencarnamos muitas vezes, temos a eternidade pela frente. Então, essa sensação, né, que se tem quando acontecem essas provações coletivas é natural, é normal, porque é o número, é o volume que assusta. Mas isso não pode trazer um pavor, né, uma aterrorização para as nossas vidas, né, trazendo consequências de desequilíbrio, né, para a nossa saúde mental, né, desgaste da nossa saúde física. E então, para passar por esses momentos de dificuldade, Kardec ele recomenda alguns pontos. São 4 pontos que ele recomenda para passar por esses períodos, né? E vamos lembrar que foi em 1865 que ele escreveu isso, mas a gente vê que é muito, muito atual, né? As recomendações são sempre atuais, né, no que se diz respeito a espiritismo e o que Kardec considerou à época, né? Então, a primeira recomendação é que devemos seguir as medidas sanitárias, né? Então, assim como hoje, devemos seguir as orientações, as diretrizes dos órgãos de saúde, né? Porque nós temos que fazer a nossa parte, né? Não é simplesmente, não, eu acredito, tenho fé e por isso basta. Não, isso não é ser prudente, né? Temos que ter a consciência de que nós temos que fazer a nossa parte, temos que nos cuidar do próximo, né, de quem está ao nosso redor. Então, a primeira orientação é seguir as diretrizes, né, das autoridades de saúde. A segunda orientação é com relação à serenidade, né? E a serenidade é totalmente relacionada à saúde mental, né? Porque estar num período desse aflito, né, sem, sem estar com as nossas capacidades mentais, né, sãs, é muito complicado. É porque nós não conseguimos aproveitar esse momento para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento da fé, né, em função dos conhecimentos espíritas, traz essa serenidade, né, traz essa saúde mental nos momentos de maior dificuldade, né? Então, nós temos que aproveitar esse momento, né, onde maioria grande, né, estão em isolamento, e aproveitar esse momento de uma maneira realmente produtiva para nós individualmente, para o espírito, né? Como, fazendo uma analogia, né, do aluno, né? O aluno, ele sabe que das 7 da manhã a meio-dia ele vai estar na aula, ele vai estar sentado na cadeira dele na aula.
E se ele passar das 7 da manhã ao meio-dia, né, avoado no mundo da lua, enquanto o professor dá a melhor aula que ele podia receber no mundo, né, ele não vai ter nenhum proveito daquilo, mas ele vai ter que estar lá na aula. Então, da mesma maneira, nós estamos passando por esse momento, né? Não há o que nós possamos fazer para simplesmente retirar isso, para eliminar o que está acontecendo. Então, o que nós podemos fazer é aproveitar a situação como um aluno que presta atenção na aula, né, e tira o melhor proveito da situação, já que nós estamos passando por ela, né? Então, aproveitar o momento para nos conhecermos melhor, né, refletir a respeito de nós mesmos, é, desenvolver com a nossa família virtudes que nós possamos verificar que estamos devendo, né, avaliar se nós realmente estamos dando conta daquilo que talvez nós planejamos no mundo espiritual, vir aqui, fazer, nos melhorar, né? Então isso é bem importante. O terceiro ponto que Kardec coloca é a oração, né? E que é bem esquecida, né, por todos nós. A gente muitas vezes acorda, já vai direto para o celular e esquece de fazer oração. E daí tá ali no final da noite assistindo televisão ou no celular, adormece, esquece de fazer oração. E acaba negando esse recurso, né, que nós temos ao nosso alcance de entrar em contato com a espiritualidade superior, né, com os espíritos amigos que sempre nos acompanham, né, com Deus que está no controle de toda a situação. Então, é muito importante mantermos a oração, né, a oração no nosso cotidiano, ter o hábito da oração. E o quarto ponto é a mudança de hábito. E aqui essa mudança de hábito ela envolve inúmeras coisas, né? Nós podemos pensar desde os hábitos do nosso dia a dia com relação a como nós nos alimentamos, como nós tratamos aquelas pessoas que convivem com nós na nossa casa, né? Os nossos vizinhos. Inúmeras questões com relação a hábitos que nós podemos estar mudando para nos tornarmos pessoas melhores, né? Muitas vezes estamos habituados a não pensar em nada, né? A viver a vida apenas no terra a terra, né? Sem questionar, né, o que nós estamos fazendo aqui, né? Qual o nosso propósito, né? Nós temos melhorado ao que nós nos propomos, né? Então, a mudança de hábitos é importante e ela só pode vir com a reflexão, né? A gente só consegue mudar hábitos com a reflexão sobre nós mesmos, né? Meditando a respeito das nossas virtudes, das nossas dificuldades e tentando mudar o que for possível, né? Tentando nos tornarmos pessoas melhores. No fim do artigo, Kardec coloca também uma mensagem do espírito de Meury. Ele, quando estava encarnado, né, ele foi um médico na Terra, e ele enfatiza os pontos que Kardec já havia comentado, né? Mas do ponto de vista espiritual, né? Um espírito comentando a respeito disso. E ele enfatizando a questão de evitar o medo, né? Cuidar com os pensamentos desequilibrados, perturbados, porque isso não traz qualquer tipo de benefício. E aí também entra a questão de o que nós procuramos que nos faz sentir medo, muitas vezes, né? Notícias, né? Ficamos procurando notícias a todo momento, acordamos, já vamos procurar buscar notícias ruins, né? Tentar, talvez, né, se afastar, se isso está fazendo mal para nós, se afastar, né, dessas informações. Tentar aproveitar esse período de uma maneira realmente proveitosa, né? Porque se não estamos conseguindo lidar com o medo, né, está faltando alguma coisa, né? Está faltando algo dentro de nós. Porque se temos o conhecimento espírita, conhecemos as leis divinas, as leis naturais, sabemos que nada está ao acaso, por que estamos sentindo tanto medo, tanto pavor? É algo para nós refletirmos, né? E também comenta que nós temos que ter essa fé de entregar
nas mãos de Deus, figuradamente, né? Deus não tem mãos, mas de colocar, se entregar a Deus. Ao que nós não temos o poder de mudar, né? Nós não temos como mudar, entregar totalmente nas mãos de Deus. Isso é fé, né? Saber que até certo ponto eu posso ir, mas passando dali eu não consigo, nada que eu faça vai mudar. Então não adianta eu simplesmente sofrer, né? Me deprimir, ficar ansioso em função de algo que eu não tenho como mudar, né? Então, saber que tudo está nas mãos de Deus, que Jesus comanda toda essa situação, né? Tudo para trazer o melhor para o nosso planeta e para nós mesmos. E ainda com relação a esse medo, né, a gente pode fazer um paralelo com aquelas pessoas que vivem há anos nesse constante medo, né? Pessoas que vivem em zonas de conflito, né, de guerra civil, conflito armado, os imigrantes que fogem, né, dos seus países porque não aguentam mais aquele medo, aquele pavor de a qualquer momento acontecer algo com a sua família, né, de acontecer algo com seus filhos, né, o desespero total dessas pessoas. Então, imaginar o medo que faz milhares de pessoas se jogarem ao mar dentro de um bote, né, de plástico minúsculo para atravessar o mar, né, um bote lotado, né, e o mesmo medo dessas pessoas que chegam, né, que conseguem chegar nesses países, né, muitos países desses de primeiro mundo, desenvolvidos, e chegam lá e são fechados as portas para eles, né, e se veem agora com o desprezo, com a indiferença das pessoas, né? Então, essas pessoas, elas vivem muito tempo com esse medo que muitos vivem hoje em função dessa pandemia. Então, esse medo, para milhares e milhares de pessoas, não é nenhuma novidade. Há anos eles se batem com isso, né? Eles não conseguem sair disso. E lembrando que a grande maioria são pessoas muito simples, né? Pessoas que não têm instrução, que não sabem o que está acontecendo, né? E que só sentem aquele sentimento que a humanidade deixou eles de lado, desprezou, né? Então, é também algo para nós refletirmos, né? Esse medo que muitos agora sentem é algo cotidiano na vida de muitas pessoas, né? Então, o que se pode fazer para mudar isso, né? Esses momentos de dificuldade coletiva, de provação coletiva, tem que trazer essas reflexões para mudar o mundo, né? Isso não acontece simplesmente por um castigo, né? Como muitos compreendem, a punição de Deus, não. Isso é para nos fazer abrir os olhos para o que realmente importa, né? Para ver o que importa e o que não importa, né? Aquilo que é realmente secundário na vida ser deixado de lado e trazer para dentro de si aquilo que realmente importa, né? Que são as pessoas, né? Que somos nós como um todo e não a matéria, né? São os espíritos, somos todos nós. Isso é o que importa. Então, assim, nós poderíamos até acrescentar naquela lista, né, de recomendações de Kardec, né, seguir as diretrizes de saúde, a serenidade, né, a oração, mudança de hábito. A gente poderia ainda estar incluindo aqui, né, a prática do bem, né, tanto quanto for possível, né, praticar a caridade, sermos fraternos com quem estiver ao nosso alcance, né? E isso é algo que nós talvez não compreendamos, né, como isso se manifesta nos nossos espíritos, mas isso desenvolve a nossa fé. O trabalho no bem, ajudar os desamparados, aqueles que não têm condições de se manter, de sobreviver, que estão passando por muitas dificuldades, que têm esse medo, né, da morte, que têm esse pavor da morte, né? Então, poder auxiliar de alguma maneira, né? Essa prática no bem desinteressada promove, né, dentro de nós mecanismos que não compreendemos, né, que não
conseguimos ainda racionalizar, né? Mas desenvolve a nossa fé, nos dá forças que nós desconhecíamos. Então, nós vemos várias instituições, né, ajudando a sua sociedade, a sua comunidade. Aí em Joaçaba nós vemos a creche Irmã Sheila promovendo ações para ajudar as famílias, né, que estão com dificuldades financeiras, né, que realmente não tem comida em casa, né, do relato que nos foi passado de a criança ver a cesta chegando com o leite e ficar feliz, né, porque viu que vai ter o leitinho para tomar, né. Então, de empresas aqui, por exemplo, da região, que se propõem a fabricar equipamentos para ajudar os hospitais, né, fazer máscaras, quantas oportunidades, né, que nós vemos. E também gostaria de compartilhar com vocês, para que vocês conheçam, né, entrem em contato, conheçam o Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização não governamental e ela cuida de milhares de pessoas. São mais de 30 mil pessoas assistidas no mundo, né? Sendo que mais de 15 mil na África, também no Brasil. É um trabalho grandioso, né? Que não é vinculado ao espiritismo, mas que tem nos seus fundadores, né? Trabalhadores espíritas, né? Pessoas de bem. E nós sabemos que agora, né, com toda essa situação, e o dólar batendo a R$ 5, eles estão com bastante dificuldades em manter os atendimentos na África, principalmente, né? E se a gente procurar no YouTube Fraternidade Sem Fronteiras, vocês vão ver quanta coisa é feita lá, né? Quantas pessoas são auxiliadas, quantas dessas pessoas que vivem no seu dia a dia o medo, o desespero, são atendidas por essas pessoas que se dispõem a ir lá, a doar o seu tempo, para ajudar o próximo, desinteressadamente, porque é totalmente voluntário. Então, apadrinhar uma criança, né, que passa por dificuldades que nós nunca vamos imaginar, né, naqueles países, né? Então, existem várias maneiras, né? E uma delas é essa, né? Conhecer, né, movimentos que fazem o bem onde nós não podemos estar, né? Então, eles estão lá do outro lado do oceano, trabalhando frente a uma pandemia, né? Qual a nossa contribuição, o que nós podemos fazer para ajudar de alguma maneira? Porque isso é colocar o espiritismo em prática, de alguma maneira, né? Não apenas material, mas ajudar a todos aqueles que, de alguma maneira, nós temos contato e que nós percebemos que estão precisando. Então, isso é levar esperança, né? Levar Jesus para a vida dessas pessoas. Imaginar Jesus olhando para a gente e vendo, né, que estamos colocando em prática aquilo que ele nos ensinou já há mais de 2000 anos. E essa, então, ela é uma consequência, né? O senso de fraternidade, né? O senso de fraternidade se aflorar nas pessoas é uma consequência desses sofrimentos coletivos, né? É o que nós estamos passando, né? Onde nós percebemos que todos somos iguais, né? Perante a doença, todos somos frágeis, né? Todos temos vulnerabilidades, temos as nossas fraquezas, né, morais, né? Quantos que precisam de ajuda? Então, nós podemos, nesses momentos onde vemos a fraternidade se aflorando, também contribuir de alguma maneira. Então, assim, nós podemos concluir, né, que a fé, essa fé espírita, né, que nós adquirimos conhecendo, né, estudando o Espiritismo, aplicando os ensinamentos de Jesus, ele nos retira esse medo da morte, esse pavor da morte, porque é uma fé raciocinada, né, é uma fé que nós sabemos o porquê, que nós não tememos, que nós não nos apavoramos, né? Nós sabemos que somos imortais, sabemos que a morte não existe, né, e que é algo da natureza, né? Sabemos que existe alguém sim no controle de toda a situação e que tudo que acontece, né, nesses momentos é para a melhora da humanidade,
né, tem um motivo muito maior do que muitos imaginam, né? Então, sermos otimistas, sabermos que podemos sim encontrar a dificuldade, estar diante da dificuldade, né, ela estar batendo a nossa porta, mas que nós temos, né, essa base bem fundada, né, dos ensinos de Jesus. Então, que nós possamos aproveitar, né, esse momento de isolamento, né, estamos um pouco mais distantes uns dos outros, para nos conhecermos melhor, né, verificarmos o que temos feito, né, de especial com o conhecimento espírita, com toda essa bagagem que ela nos fornece de maneira tão clara, tão objetiva, né, que possamos sempre tentar promover onde estivermos, né, tentar promover o bem, né, levar uma mensagem de otimismo à frente, não nos deixarmos mover por palavras pessimistas, por posturas pessimistas que nós sabemos que encontramos, né, todos os dias, seja nas redes sociais, nas informações, manter o otimismo, né, sabendo, tendo fé, né, essa fé espírita baseada no conhecimento, baseada na vivência, né, nos exemplos de Jesus, né, sabendo que Ele está no comando da situação e que tudo o que vem a acontecer é para o nosso bem. Isso é muito importante nós termos claro dentro de nós mesmos, né? Tirar esse raio-x de nós, um raio-x espiritual das nossas, de todas as nossas virtudes, de todos os nossos defeitos, né? E sair desse momento com seres humanos melhores, né? Com pessoas melhores, que todos nós temos condições de ser, né? Temos o espiritismo aí, né? Com todas as informações, né? Assim como tantas outras crenças religiosas que auxiliam a tantos no mundo. Então, seria essa a mensagem da noite, que nós possamos permanecer tranquilos, né? Confiando em Deus, entregando nas mãos dele, sabendo que tudo está sob controle. E eu vou deixar o link desse artigo, muito interessante ler ele inteiro, né? Para sempre estar em contato com esses textos edificantes, né? E conhecer um pouco mais de Kardec, né? A Revista Espírita, que não é algo tão conhecido, né? Então, lá tem muita informação, muita coisa legal. Eu vou deixar, então, o link desse artigo nos comentários para quem quiser ler, se aprofundar um pouco mais. Pode ficar à vontade, vai ter muito conhecimento lá. Então, agradeço a todos pela atenção e vou fazer a prece de encerramento. Jesus, nosso mestre e amigo, te agradecemos por mais esse momento, onde unidos em torno do teu ideal, emanamos energias salutares para todos os nossos lares, para a nossa sociedade, as nossas comunidades. Te agradecemos tanto, Senhor, pelo Espiritismo, que vem nos consolar, nos promover essa fé racional, uma fé embasada nas leis divinas e que tanto nos ajuda nesses momentos de dificuldades. Pedimos por todos nós, por aqueles que estão nos hospitais, passando por dificuldades, que estão em aflição, em suas casas, que os bons espíritos possam chegar a essas pessoas e auxiliar todas elas, tranquilizando de alguma maneira. Por todos nós pedimos, Senhor,
fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.